preparar o futuro enquanto honramos o passado. Nesse episódio do podcast Campo Aberto, uma realização da Comissão FamaSul Jovem do Sistema FamaSul, vamos explorar um complexo desafio do agronegócio, a sucessão familiar. Trouxemos hoje nosso convidado especial, Léo Brito Neto, engenheiro agrônomo, gestor da Laudejar Agro, em Bonito, Mato Grosso do Sul. E também temos a honra de receber a professora doutora Silvia Kallmann, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e especialista em economia das organizações e gestão do agronegócio. Eu, Lucas Ingoldi, atual presidente da Comissão Jovem, tenho imenso orgulho em receber vocês aqui hoje, junto com a minha colega da Comissão Jovem, Mariana. Mariana? Oi, tudo bem com vocês? Um prazer recebê-los. Espero que esse bate-papo seja de bastante aproveitamento para todos nós e para quem estiver escutando também. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, principalmente junto à professora Silvia, que é uma mestre no assunto, uma doutora no assunto, perdão, e vamos conversar, vai ser legal. Bom dia, Lucas, Mariana, Léo, muito obrigada pelo convite, é um tema que eu acho apaixonante, um prazer estar aqui e muito feliz com essas iniciativas da Comissão FamaSul Jovem, vocês realmente têm feito um trabalho fantástico, parabéns e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos até a dedicação e tempo de vocês estarem aqui, a gente sabe que realmente hoje em dia as coisas cada vez mais corridas, aceleradas, ficamos realmente agradecidos por vocês estarem aqui com a gente. E acho que para começar nosso bate-papo, a gente poderia trazer uma percepção geral, né, sobre a temática. A gente vai falar sobre sucessão familiar e eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem por esse termo, sucessão. Quem começa? Vai lá, professor, vai lá. Traz o conceito. Então, a ideia de sucessão, né, eu estava até comentando com vocês agora há pouco, ele acaba sendo um tema absolutamente estratégico hoje para os empreendimentos rurais, né? Porque grande parte dos negócios, né, vão passar por esse processo, sejam empresas familiares ou não. Mas no que diz respeito ao agronegócio, grande parte das empresas rurais, né, da porteira para dentro, como a gente costuma dizer, a grande maioria são famílias, né? E a sucessão está ligada à longevidade. Então, falar sobre sucessão é falar da longevidade do negócio, né? E isso envolve discussões no âmbito da família, no âmbito da empresa, né? No âmbito do negócio, né? Então, a sucessão é um momento que envolve dinâmicas pessoais e dinâmicas empresariais, né? Do processo da gestão da empresa. Então, é um tema absolutamente importante. E eu costumo dizer, né, quando a gente fala em sucessão, a gente normalmente pensa naquela ideia da passagem do bastão, né, de uma geração para outra. E de fato é isso, né? Mas eu tenho sempre duas possibilidades, que é uma sucessão do patrimônio e uma sucessão na gestão. São duas abordagens diferentes que implicam desafios diferentes. E isso é uma coisa que eu acho que é bastante importante deixar claro desde o início. Mas dentro dessa sucessão da gestão, pode ter um momento em que efetivamente gerações trabalhem em conjunto ou, enfim, ao mesmo tempo, né? Exatamente, Lucas. Aliás, eu acho que essa é um bom encaminhamento, né? Assim, e a sucessão, ela não é um momento específico, na verdade. A gente sempre fala que a sucessão é um processo que é construindo dentro da empresa, dentro da família, né? Então, é muito, a meu ver, muito salutar você ter gerações que convivam, né, na gestão do empreendimento, né? E aí tem vários outros temas anexos, né? Como formar a nova geração, né, como vivenciar, como que é o processo de entrada da nova geração na gestão do empreendimento. Quer dizer, eu acho muito bom que você tenha essa convivência não só no âmbito da família, como também na gestão. Porque as duas gerações aprendem muito na convivência, né? E isso implícito está a possibilidade de eu ter estar aberto, né, a como funciona os meus pais, meus avós, e também meus pais, meus avós estarem abertos a ver como é que funciona uma nova geração, né? Uma nova gestão. Então, assim, eu acho que é muito saudável
né? E aí passa a ser um processo orgânico, né? A gente chama, quer dizer, a passagem do bastão não é uma determinada data, né? Aquilo acontece naturalmente. Normalmente, quando acontece dessa maneira, acaba sendo uma maneira mais saudável do ponto de vista até emocional, né? E também para a própria organização, para a própria empresa, né? Essa transição, ela acaba sendo construída mesmo. Então, a convivência é ótima. Isso é como se fosse um processo, né? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, é um processo aí é uma escada, né? Que cada dia vai se construindo um degrau ali, né? Entre as famílias, né? Exatamente, por isso que eu acho que acaba sendo mais saudável, né, Léo? Foi o que aconteceu com a gente, né? Eu vim trabalhar ao lado do meu pai, na verdade, abaixo do meu pai, quando eu cheguei. E aos poucos a gente veio trazendo outras demandas dentro do nosso negócio. E como já foi comentado, é um processo, né? É o equivalente ao plantio de uma árvore. Você coloca uma semente, rega, deixa ela germinar e assim por diante, ela vai crescendo devagar. E o processo, ele é longo e a gente precisa ter bastante paciência e principalmente autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer bastante para saber como que o outro pode ajudar e não encarar isso como uma disputa por poder. E na verdade é o conjunto que faz um sucesso do negócio. Até porque eu imagino que, assim, nós, como empresa familiar também, a gente passando por um processo de sucessão, a gente vê que um dos pontos é realmente a gente conseguir alinhar as expectativas de todo mundo da família, né? Que cada um tem uma percepção e um olhar sobre o negócio. E em algum momento precisa encontrar quais são os pontos em comum, né? Que vão levar o negócio a se perpetuar, a crescer, se desenvolver. Isso você só vai conseguir se vocês tiverem, primeiro, muita conversa e conversa em ambientes adequados, né? Porque geralmente a gente quer conversar na hora do almoço, junto no almoço de domingo, junto com a família, né? Na verdade, eu acho que assim, pra gente conseguir alinhar os pontos dos diferentes dentro da própria família, é bom até ter uma pessoa de fora que faça essa mediação, né? E que tenha conhecimento no assunto para que possa fazer essa mediação da melhor forma e encontrar esses pontos de intersecção que vão agregar para o negócio, né? Isso é um processo demorado também, mas é muito gratificante. Sim, isso daí eu vejo muito na prática, na advocacia, que às vezes a gente precisa fazer várias reuniões para a gente entender como que tá a dinâmica daquela família. Às vezes não é num primeiro momento que a gente vai fazer uma sucessão. Às vezes vai demorar um tempo ali para fazer essa sucessão, para realocar cada membro da família de acordo com a sua até mesmo vocação ali. Então, assim, esse processo é um processo que está bastante em evidência agora. Muitas famílias, apesar de não pensarem na sucessão delas, é necessário que elas pensem nisso, né? E eu vejo isso, até eu estava vendo uma entrevista recentemente que algumas empresas, elas não chegam nem na terceira geração. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Qual que é o problema? Que as famílias, elas não pensam na sucessão, elas ficam muito focadas, principalmente nas fazendas, na produção, e acaba não pensando ali na sucessão, quem que vai suceder, não só no âmbito da produção, mas no âmbito ali administrativo, no financeiro, para a manutenção desse legado, para a manutenção desse negócio rural. Eu acho que o que você colocou é um fato, né? Isso existem várias estatísticas, não só na questão do agro, mas as empresas tendem, a maior parte, a ficar na segunda geração, terceira cada vez menos, quarta ainda menos, quer dizer, isso é um fato, né? E porque, assim, o que acontece na prática, na minha opinião, é que as famílias crescem de uma maneira exponencial, né? Se a gente for pensar, quer dizer, eu tenho 2 filhos, depois meu filho vai ter mais 2 filhos, e a empresa, muitas vezes, não tem fôlego para crescer na mesma proporção. E aí entra uma questão importante, que é pensar a sucessão, é pensar na longevidade, é como o Léo comentou, assim, é um processo, às vezes, até dolorido,
Agora, que vai ser sucedido, vai de alguma forma, né? Não ser sucedido significa a liquidação da empresa, quer dizer, a venda da empresa, acabou o negócio da família, né? Agora, envolve aspectos emocionais, envolve também você pensar no crescimento do teu negócio. Quer dizer, porque o negócio tem que crescer para ele poder contemplar, né, o crescimento da família. Agora, não necessariamente, aliás, que todo mundo da família tem que fazer parte do negócio. Concordo? Então, aí entra uma outra discussão que é importante, que muitas vezes eu tenho que preparar não só para me suceder, mas para, de repente, eu me tornar uma sócia daquele empreendimento, né? E talvez não está diretamente ligada à gestão, né? Então, tem essa discussão. Muitas vezes a sucessão não está só dentro de membros da família, talvez esteja com a contratação de um executivo, alguém que possa fazer a questão gerencial, mas mesmo assim eu tenho que me preparar para ser sócia se eu quero que aquele negócio prospere, né? Por várias gerações, né? Então é comum você, não no agro, mas em outros empreendimentos, você vê empresas centenárias que muitas vezes já está lá no bisneto, taraneto, nem que todo mundo trabalha na empresa, né? Quer dizer, mas criou-se condições para aquela empresa continuar a existir e aquelas pessoas têm uma participação societária e tudo mais. Então, são várias abordagens dentro do tema da sucessão, né? E agora, só de pensar na passagem, que a gente brinca, né? Da passagem da primeira geração para a segunda para a terceira, que é onde realmente a gente acaba focando, né? Tem um esforço grande, como o Léo colocou, de preparar a família, preparar a empresa, ter essa abertura, de repente ter uma mediação, né? Essa parte emocional que a professora comentou, ela é fundamental, porque, primeiro, precisa de um dos lados, tanto do sucedido como do sucessor, eles precisam tomar consciência que existe a possibilidade de ocorrer esse processo, né? Um dos lados, seja o sucedido ou o sucessor. No nosso caso, foi os sucessores que deram o pontapé inicial. Então, como foi conosco? Eles nos perguntaram, nós somos em 3 irmãos, eu e mais 2 irmãs mais velhas, se nós gostaríamos de continuar no negócio. Porque se caso nós não quiséssemos, eles tomariam outro rumo para o negócio. Então, como eles perguntaram para nós e a gente, prontamente, a gente falou, não, a gente quer continuar, então vamos montar um processo e um modelo de governança que nos atenda e que seja... e que no médio e longo prazo a gente consiga tocar, né? Agora, a professora foi muito feliz em falar que a família cresce muito mais rápido do que o negócio. É importante que os demais familiares que não forem fazer parte da gestão, onde vai ser onde deve vir a remuneração desse familiar, os demais devem procurar carreiras como medicina, engenharia, direito, e vão seguir a sua carreira sendo um excelente sócio para aquele negócio a qual ele não faz parte da gestão. Não efetivamente trabalhar no negócio, mas ser um sócio e um bom sócio, né? Exatamente. E ser um bom sócio exige bastante conhecimento, exige conhecer do negócio que você está inserido, e exige um comprometimento com horários que você teoricamente não estaria disponível para atender o negócio. Então, ser sócio talvez é tão difícil quanto ser o gestor do negócio, o sucessor. E tem, dentro de uma empresa familiar, pensando no agronegócio, né? Existem N papéis que podem ser desenvolvidos dentro, talvez, né, pensando na gestão ou como sócio, como você falou. E, ao mesmo tempo, não são diretamente ligados à produção. Às vezes a gente fica pensando muito na produção, mas ao ponto que a empresa, como a gente comentou, assim, ela deve crescer para poder realmente conseguir atender mais pessoas, novas atribuições vão surgindo que não só são ligadas à produção. Tal qual questões gerenciais e maiores, porque a empresa vai tomando um porte maior. É uma pena hoje, eu acho que todas as profissões deveriam ter um semestre ou um período mais longo até,
para aprender sobre gestão financeira, que que em qualquer atividade, seja direito, seja medicina, engenharia, o que for, seja você ser um concursado, você precisa aprender a ser um gestor de finanças, que é uma questão que a gente não conversa nem em casa e nem nas universidades. Então eu sinto que nós precisamos desenvolver essas habilidades que nós temos, que a gente nem sabe que a gente tem ainda. Então, aos poucos, você vai amadurecendo e identificando esses soft skills que você pode desenvolver para um determinado departamento dentro da tua empresa. Sim, sim. Entendeu? Não efetivamente está ligado à sua área de formação, né? Exatamente. Não está ligado à área de formação. Eu acho que isso é muito interessante, Léo, eu acho que é fundamental. Mas eu queria voltar um pouquinho só, quando a gente pensa na questão da sucessão, né? E tem vários modelos, né? E quando a gente pensa numa empresa familiar, que acaba sendo muito o caso, né, das empresas rurais, que é você trabalhar com, assim, você tem uma dimensão da família, você tem uma dimensão da propriedade, é onde normalmente o pessoal da área do direito trabalha mais, que é a questão societária, né? Você tem uma dimensão da empresa, né? São 3 dimensões. E eu posso, eventualmente, ser parte da família, não estar na gestão, mas eu sou sócia. E a gente esquece de comentar também que quando você pensa numa empresa familiar, você tem não só os filhos e os netos, mas tem as noras, os genros, que também fazem parte. E aí também tem uma discussão de direito societário, né? Como é que eu trabalho essa sociedade na família, né? Eu com meu marido, né? Como é que isso tá dialogado nessa empresa? E eu posso, eventualmente, ter alguém que é da família, que não é sócio, e que trabalha na empresa. Exato. Né? Quer dizer, então eu tenho várias intersecções dessas esferas, né? E eu acho que entender isso é entender que tem um pensamento estratégico, né? Quando você fala assim, a empresa tem que crescer, isso a gente pensa de uma maneira meio linear. Olha, a família cresce, a empresa tem que crescer igual. Agora, será que eu quero que a minha empresa cresça muito? Quer dizer, até que ponto? Assim, então essa é uma discussão estratégica, sabe? É uma discussão, olha, para onde nós queremos que essa empresa vá, né? Todo mundo trabalha na empresa, me parece que ela vai crescer, né? É meio inviável isso a longo prazo. Quer dizer, qual que é a questão estratégica dessa empresa? Aí eu começo a discutir qual que é a questão estratégica desta família, né? E da mesma forma como a gente está falando, depende de todo mundo fazendo parte da empresa, que é uma coisa que eu acho que é inviável na médio e longo prazo. Também existe aqueles casos contrários, que é o pai que idealiza que o filho vai sucedê-lo naturalmente. Então eu preciso de alguém que seja agrônomo na minha família, né? Quer dizer, todo mundo fez VT, todo mundo dá as áreas agrárias, quer dizer, e de repente aqueles filhos não têm o menor interesse, não têm a menor aptidão, né? Quer dizer, também tem essa expectativa inversa, né? Eu não quero fazer parte desse negócio, né? Quero fazer, sei lá, artes plásticas, não sei, eu quero fazer medicina. Então essa discussão, ela é fundamental e ela é estratégica. E como o Léo disse, quem vai começar essa discussão é que é um ponto interessante. Será que são os potenciais sucessores ou os pais, né? Sei lá, vamos imaginar os pais como primeira geração, né? Que trazem essa discussão. E é interessante, Lucas, que assim, há pouco tempo atrás, quando você falava em sucessão e ia conversar com pessoas mais velhas, né? Que estavam à frente dos negócios, eles entendiam isso como uma afronta, sabe? Como assim? Sabe? Já estou querendo pegar em meu lugar, quer dizer, nem morri, achando que eu vou morrer, né? Então, assim, tinha um certo preconceito, uma resistência. E eu percebo que coisa assim, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, você já percebe as pessoas estando mais abertas a discutir isso, porque é uma discussão estratégica, se eu quero, penso na longevidade do meu negócio. Então, assim, é interessante que isso caminha também em paralelo, até com uma visão diferente do negócio rural. Quando a gente fala empresa rural, é que assim, há pouco tempo, e eu acho que muita gente ainda da área rural não entende a sua propriedade rural como uma empresa. Essas coisas caminham muito juntas, sabe? Assim, a própria demanda do agro para uma maior profissionalização, a própria demanda, assim, de quebrar essas resistências, de entender que, olha, eu preciso falar da minha sucessão. E quando você começa essa discussão com o patriarca ou matriarca, é mais fácil, né? Do que os filhos trazer. Porque é uma questão, né? Para um filho falar para um pai, isso é uma outra fronteira a ser vencida, né? Quer dizer, então, assim, percebe como é delicado esse tema e apaixonante.
e fundamental, né? E primeiro ponto, começar, acho que levar à tona a temática, né? Exato. Exatamente. É por isso que Exato. a gente tem que estar falando sobre isso, sobre sucessão, sobre transição entre geração. Perfeito. Só para você ter uma ideia, né? Tem empresas conhecidas aqui do Mato Grosso do Sul que pularam uma geração, porque não tiveram não conseguiram acessar o fundador e aí pulou para os netos. Uma geração Pulou direta. uma geração. Então, os filhos que queriam trabalhar foram barrados. E aí, quando o fundador se viu já com 90, 80 e poucos anos, 90 anos, foi Sim, agora. Sim. Tem só meus netos, porque meus filhos não vão querer. Porque eles já estão também, já seguiram a vida deles. Então, eles vão pular uma geração. Uma... E é engraçado, só corroborando com o que a professora comentou, é difícil esse approach entre os familiares, né? Tanto é que depois que nós fizemos o curso lá em 2010, aqui na FamaSul, a professora Silvia, uma das responsáveis, e a gente começou o nosso processo, depois da gente ter estabelecido, alguns amigos meus me perguntavam, será que seu pai não conversa com o meu? Porque a gente precisa dar andamento nisso. Sim. Às vezes a gente ia em algum evento e tava eu, meu pai, minha mãe, aí chegava alguém nos meus pais e falava assim, como é que vocês fizeram? Como é que começou? Sim. Como que foi a decisão de vocês? Como que foi feito? E assim, a gente seguiu esse processo, né? E as pessoas vêm atrás para saber, porque existe essa demanda. Uhum. De outras gerações, né? Não outras efetivamente gerações. vir conversar com você, mas conversar com o seu pai, com sua mãe. O pai de amigos meus me ligaram Tá. perguntando se eu poderia agendar um horário com meu pai. Pra você ter uma ideia, é muito legal. Eu falei, não, com certeza ele te atende, vai ser um Legal. prazer em recebê-lo. E é até bacana, assim, porque pessoalmente até pulei um pouco no início da conversa, mas eu sou engenheiro agrônomo e a gente tem passado por um processo de transição de geração dentro da fazenda. E a Mariana também é produtora rural também, né, Mariana? Eu sou advogada, eu atuo nessa área do agro também, com sucessão. E na propriedade lá, eu sou filha de produtores, a gente também tem essa passagem de bastão ali. Eu tenho uma irmã, mas querendo ou não, tá mais pro meu lado ali. Até porque eu demonstrei um pouco mais de interesse. Eu sempre tive essas conversas um pouco mais difíceis, entendeu? Porque querendo ou não, sucessão é uma conversa que a gente tem que ter. O quanto mais cedo, melhor. Exato. E é uma conversa difícil, envolve muito emocional. Tanto para quem vai ser sucedido, quanto pro sucessor. A gente não pensa ali no fim, querendo ou não, a gente não pensa no fim dos nossos pais. Aí a gente... E deixar para essa sucessão depois do fim... a gente não tem emocional, então acaba que enquanto mais cedo tiver essa conversa, mais cedo a gente se preparar também os sucessores, às vezes vem pessoas de fora para ajudar na sucessão, o que tem acontecido bastante, e querendo ou não, é um assunto que está em evidência, muitas pessoas, igual a professora falou, a gente vê um nível de conscientização maiores, principalmente no agro ali, as pessoas, os produtores rurais, eles têm entendido melhor a sua fazenda, não como só uma fazenda, mas assim, ele olha a fazenda como um todo, é uma empresa aquilo ali, quem que vai manter, depois que eu não estiver mais aqui, quem que vai manter o meu legado, quem que vai manter esse negócio? Então, é uma conscientização que todo mundo tá buscando, querendo ou não, ainda existem muitos resistentes. E aí eu queria saber um pouco mais sobre essa resistência, como quebrar essas objeções. Porque às vezes a gente tenta com uma pessoa de fora, mas entre os sucessores ali, como quebrar a objeção, por exemplo, do meu pai, que a gente vive um processo de sucessão, como quebrar essa objeção, mas agora não é o momento, ainda tá cedo. Entendeu? Eu queria saber um pouco mais de vocês. Tanto o Léo, que já tem essa vivência, que foi ele que buscou o pai, eles irmãos deles que buscou, quanto a senhora, professora? Então, essa é a grande questão, né? Eu acho que é com muita conversa. E o Léo falou uma coisa que eu percebo muito nesse mundo rural. O produtor rural, ele é desconfiado por natureza, né? Às vezes a sensação que eu tenho. Sim, né? E pé atrás. Não, ele aprende muito com o que os vizinhos fazem, com o que uma família amiga faz. Então o Léo já deu quer dizer, só o fato de alguém já estar dando início a esse processo, começa a gerar uma curiosidade. E vem
de como essa família se relaciona, né? Quer dizer, se ela tem essa abertura natural para discutir vários outros tipos de assunto, isso também pode ser colocado na mesa, né? Então é muita conversa, né? É muita fazer parte, né, de grupos de discussão, conversar com os colegas, quer dizer, eu acho que aí você começa a quebrar essa resistência. Agora, a gente está falando assim, não é fácil, sabe? Eu acho que a gente falar de sucessão é um desafio grande, sabe? É dolorido para as partes. Tanto para a nova geração, né, que tem um problema de diálogo transgeracional, quer dizer, então cada um enxerga o mundo de uma maneira, né, por mais que tenha ali o amálgama da família, né, então não é um processo fácil, sabe, assim, a gente fica falando, não é, e cada família vai ter o seu timing, né, tem uma receita, não tem uma pronta receita para todas as famílias, né, eu acho assim, é ter espaço para diálogo, né, é ter espaço para se colocar, né, isso vem um pouco da história da própria família, né, conversar com colegas e, sei lá, outras famílias já estão passando por essa experiência, como o próprio Léo colocou. A mediação ajuda muito, porque é uma pessoa de fora que tem um olhar independente e não, vamos dizer assim, não cai na armadilha emocional da própria família, né, das estruturas de poder, aquela coisa toda. Então, acho que tem algumas maneiras. Agora, não é um processo simples, né? E a gente costuma dizer assim, a gente sempre olha muito, é mais fácil olhar para a geração que vem, né? Então você conversa com porque meu pai não entende, porque não me aceita, você falou da questão da tecnologia, né? Tem coisas novas, ele é um respeito. É sempre a culpa do outro. Mas assim, a gente também tem que olhar para essa família, para essa primeira geração que construiu aquilo e também tem suas dores, seus desafios, né? Ser sucedido não é um processo de desapego muito grande, né? Quer dizer, você abrir mão da tua rotina, do teu poder de decisão, quer dizer, então isso tem que ser construído mesmo. Então não é um processo simples, né? Mas não é impossível. Tanto não é que várias famílias já estão avançando nessa discussão. Complementando o que a professora está falando, você comentou sobre conversas difíceis, né? Mas a vida é feita de conversas difíceis. Então, quanto mais você protela essas conversas, mais você vai alimentando um sentimento desnecessário na relação entre os familiares. E eu garanto para você que você ter essa conversa após a perda de um ente querido é muito mais difícil do que você fazer com ele em vida. É verdade. É porque depois que foi, já não tem como voltar. Então, você já não tem mais a vontade do outro ali. Não tem mais aquela vontade. E assim, as emoções são fragilizadas, né? Você não está pensando corretamente, você não está pensando friamente, você está pensando com emoção total. Então, às vezes, pode ser que você tome decisões equivocadas num momento de fragilidade. Sim, e tem outras pessoas envolvidas ali, então todos estão com emoções. Então, acaba que as decisões não vão ser as melhores nesse momento, né? Então, por isso que essa conversa antecipada é o melhor caminho. Não, isso é certo. Isso eu acho que é unânime, né? Quer dizer, você postergar uma discussão num momento de grande sofrimento, você resolver, isso realmente é a pior solução, né? Quer dizer, então quanto antes você passa a ter essa discussão em família, mas assim, não precisa ser uma coisa tão categórica, né? Desenvolver esse processo, ele é sempre melhor, né? Porque com a presença da geração anterior é muito importante, porque ela dá lastro. Ela dá legitimidade também. Ela valida. Sabe? Ela valida aquilo, né? E depois, né? Porque a família vai crescendo e são filhos, noras, genros e primos. E, quer dizer, na hora que você tem a geração anterior validando e legitimando aquilo, tem um peso muito grande, né? Então, quanto antes começar melhor. Agora, não precisa começar com uma coisa tão categórica. É um processo de diálogo, né? E como o Léo colocou, e cada família tem seu timing, né? E eu acredito que, inclusive, se envolver no negócio, né? Às vezes tem eu vejo, assim, alguns casos em que quer se falar sobre sucessão, mas ainda não entrou pro jogo. Então, não conhece o negócio, nunca colocou a mão na massa. E aí, realmente, deve soar como uma afronta e não como alguém que vem para entrar no time, né? Então, eu vejo, assim, pela geração mais nova, né? Primeiramente, se colocar a fazer algo né, trabalhar, se colocar à disposição, entender do assunto, tá? Logo de cara querer trazer uma discussão, às vezes em termos técnicos, o que se vai ser aí entra as questões, claro, mais práticas sobre holding, uma pessoa jurídica,
que na realidade isso aí é o fim, né? Não é o meio, né? O meio é envolvimento de todo mundo da família. Eu acho assim. Não, desculpa te interromper. Mas eu acho assim, o que você está falando é uma coisa assim, a sucessão é um dos aspectos, né? Eu acho que a discussão maior é de ter alguns protocolos que a gente fala dentro da governança, né? Quer dizer, separação dos papéis, quer dizer, sabe? E que é uma profissionalização da gestão, né? Alguns tipos de controle, né? E aí você vai sentindo envolvimento das pessoas, né? E também tem o outro lado, você falou, de repente, alguém que acabou de, sei lá, tô imaginando, acabou a faculdade e agora eu quero começar a trabalhar na fazenda. E já quer começar como gerente, né? E financeiro, quer dizer, então assim, é uma questão de construir isso com a família. E tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante, não só para as empresas do agro, imagine que você, tudo bem, você faz parte da família. E aquela pessoa que trabalhou 20, 30 anos na tua empresa e que não faz parte da família, né? E sabe que eventualmente vai chegar um filho que acabou de se formar e vai ser o diretor e você vai ter que responder a ele. Então você também tem um problema de gerar alguns desincentivos no teu próprio negócio, para pessoas que tocaram aquele negócio junto com o teu pai, com o teu avô, que seja. Então você tem que pensar na empresa como um todo, né? E tem alguns protocolos. Olha, se alguém da família for entrar, tem que ter, sei lá, alguns estágios a cumprir. Quer dizer, isso a governança te ajuda, né? Em pensar em algumas práticas, alguns protocolos, né? E a sucessão é uma das abordagens, né? Organizar, então, efetivamente é governança. Aí a gente começa a falar sobre governança. Maior, né? Que a governança envolve várias coisas, né? E uma das questões que são importantes numa empresa familiar é a questão da família, né? A governança da família. Você pode pensar em ter um conselho de família, né? Que trata de questões da família e não do negócio. Agora, tudo isso é muito importante quando você tem a geração anterior ou a atual geração envolvida com isso, né? Quer dizer, os pais, as mães, na verdade, desenham e vão identificando, né? Potenciais sucessores, vão formando essas pessoas, né? Então, assim, tem um passo a passo, vamos dizer assim, né? Certo. E entrar direto na sucessão pode ser realmente alguma coisa meio... Como é que você fala assim? Alguém fala, agora eu quero tomar parte do negócio, eu quero fazer parte. Peraí, né? Calma lá, né? Vamos conversar isso primeiro, né? Quer dizer, tem os dois lados, né? Então, acho que esse é um tema que tem muitas abordagens, né? É que, na verdade, é um papel que vai sendo construído, né? A pessoa ela não vai entrar ali, às vezes ela entra num determinado cargo ali dentro dessa empresa que às vezes não é efetivamente a vocação dela, entendeu? E aí a importância da geração anterior da geração atual, até para essas trocas de experiências, né? Porque quem construiu a empresa, ele já viveu muita coisa, então ele pode passar para a nova geração ali essas experiências. Que é o que o Lucas comentou no início, né? Da convivência entre diferentes gerações, né? Eu acho que é importante, é um aprendizado mútuo, né? Com certeza é o aprendizado, né? Porque o aprendizado. É o aprendizado. Você chega completamente cru, como eu cheguei, fui aprender o jeito de trabalhar do fundador, e aí você começa a identificar que alguns jeitos dele não são os meus. Nós temos, tanto é que o nosso modelo de gestão é completamente diferente, um meu com um dele. Ele é muito mais centralizador, eu gosto de compartilhar muito mais a gestão. E a governança, ela é de extrema importância, porque ela vai dar a forma como a família e a gestão irão acontecer, né? Então você traz de fora, quando você traz a governança para dentro, você traz de fora boas práticas que o mercado já trabalha, coisas que nós não fazíamos antes. Hoje a governança nos trouxe essas facilidades, e a partir dessas facilidades que a governança traz, fica mais fácil para você identificar no futuro, para as próximas gerações. Então, por exemplo, assim, hoje, como mesmo disse a professora, nós temos um protocolo de família, a qual a gente elencou algumas regras das quais como iremos funcionar pelos próximos 10 anos. Então eu já tenho sobrinhos de 17 anos. Daqui 10 anos eles vão estar com 27 anos. Então pode ser que eles tenham interesse em trabalhar
Só que nós já colocamos a regra de que eles precisarão ter uma experiência de no mínimo 3 anos em uma empresa num porte maior que a nossa. Para ele trazer, se ele for vir, ele que venha com uma bagagem maior. E ele passará por um processo de seleção, a gente vai abrir a vaga, ele passará por um processo de seleção. Se ele tiver perfil para aquela vaga, ele entra. Ele não é simplesmente porque ele é da família, tá? Da família e você vai estar contratado. Não, não tá garantido. Né? A gente deixa muito claro entre as conversas nossas no âmbito da família, a gente deixa muito claro isso para os nossos filhos e sobrinhos. Olha, a vaga de vocês não está garantida. Só que a família e o negócio, né, no caso o negócio permite que a família dê condições para que os sobrinhos e filhos tenham uma educação adequada e que eles possam vir um dia fazer parte da gestão. E o bom é que tudo isso combinado é aquela clássica, que o combinado não sai caro. Então, pelos próximos 10 anos já tá... Exatamente. A gente não cria falsas expectativas, sabe? Que no fim, os grandes problemas nossos são em cima de expectativas, né? Boas e ruins, né? Então, assim, isso já tá pacificado. Já sabe as regras do jogo, então... Exatamente. Com isso, sabe... Né, balizar suas expectativas. Mas alguém tem que provocar, entendeu? Alguém tem que começar. E assim, é um processo longo, ele é difícil, dá vontade de jogar tudo pra cima, falar não quero mais. Sim. Mas aí você volta, passa aquele momento, volta de novo, põe o carro nos trilhos e vai embora, entendeu? Então é bem desafiador. Ele é um processo que não acaba, né? A sucessão. Porque ela sempre tem a primeira geração, depois vai ter a segunda, então é sempre aquela constante ali. É sempre a gente pensar no futuro, né? Sucessão mais que tudo é pensar no futuro. Então é esse processo contínuo ali, né? Tanto nas fazendas quanto nas empresas. Exatamente, é como o Léo falou, né? Já tá pensando nos sucessores, né? Né? Quer dizer, exatamente, ele pode ser eventualmente, daqui a alguns anos ele vai ser o sucedido, né? Quer dizer, então assim, é interessante, é uma dinâmica mesmo, é um processo, né? Agora, sabe que o Léo estava comentando, e uma coisa que eu acho assim, a gente fala, né? Parece que governança, isso não é só para grandes empresas, né? Ou para grandes... E não, a gente tem que desmistificar isso, sabe? Acho que isso é muito importante, né? Isso vai acontecer inerente a qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, desde que você pense na longevidade dele. Independente do tamanho. Né? Agora, o grau de sofisticação, maior ou menor, protocolos, também não é uma coisa que é impossível, sabe? Você pode fazer isso com uma linguagem acessível, você pode fazer isso de uma maneira, né, comentada com os familiares, né? Quer dizer, é uma construção, tá? Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, conforme você entra nesse processo e começa a discutir isso, a gente estava, antes de começar aqui o podcast, a gente estava comentando, né? Uma coisa que eu percebo que, um relato, né, de algumas pesquisas, alguns entrevistados, que acaba sendo um divisor de águas, quando você separa o CPF do CNPJ, sabe? Não que você tenha que virar uma empresa jurídica, mas você consegue separar o que é a família, né? E o que é um negócio, tá? Sabe? Que não é só por questões tributárias, você muda a tua forma de enxergar o teu negócio, né? Chapéus, né? Se fosse uma... Agora eu vou tirar o meu meu chapéu de sócio e vou botar o meu chapéu de filho. Isso, são dimensões diferentes. Maturidade, né? Isso, porque isso traz tranquilidade para as conversas, né? Quer dizer, porque normalmente essas conversas começam na hora do almoço de domingo, quer dizer, que tá a família conversando. Tá todo reunido. Exato, é o momento que aí mistura os papéis, exatamente, né? Então, essa separação dos papéis, ela é muito importante. Vamos conversar sobre a empresa lá no escritório da empresa, né? Porque você já dá um ambiente diferente, você já dá a postura das pessoas muda, né? Muda as posturas. Então, é um pouco essa clareza, sabe? O que é empresa, o que é família, o que é o CPF, o que é o CNPJ, que seja entre aspas, né? A gente sabe que muitas das empresas do agro ainda são, né, pessoas físicas, né? E tem uma série de consequências de você virar uma CNPJ. Mas essa separação, sabe? De você separar o que é família, o que é negócio, o que é interesse da família, o que é interesse do negócio da empresa. E aí você começa já a exercitar essa nova consciência, sabe? Com relação ao empreendimento familiar, né?
E o envolvimento de todo mundo. Às vezes quem está indireto começa a se enxergar como sócio, que talvez não se E via, essa postura. mas a partir do momento que começa a falar como empresa, a pessoa Exatamente. entende que o envolvimento dela... Não é fácil você identificar os momentos, né? Que hora que eu sou irmão e que horas que eu sou sócio, que hora que eu sou filho e que hora que eu sou gestor. É bem... Elas se misturam. Elas se misturam, mas você colocou uma palavra que eu acho que faz todo sentido, que é maturidade, porque eu acho que o mote do podcast vai ser processo e maturidade, porque tudo é um processo, são etapas, a gente precisa aprender, e essa curva de aprendizagem, ela é demorada. Então, assim, não são 1 ano, 2 anos, não são 5, 7, 10, 15 anos para você aprender a separar um momento em que a sua irmã, que é sua sócia, está te dizendo te dando um feedback negativo e que você tem que absorver aquilo lá e falar assim, beleza, isso aí mesmo, você tem razão e vamos tocar o barco. E vamos olhar para o negócio. E vamos olhar o que for pro bem pro negócio. Sim. É interessante que, como você falou mesmo, né? Processos e maturidade. Processo e maturidade. Que eles vão caminhar em conjunto e aí vai se ter êxito, né? Em longo prazo e acho que como a Mariana falou também, não tem fim, né? Então vai ser sempre um processo que vai sempre estar sendo pensado, sempre construído, a família vai crescendo. Uma empresa que tem um processo de sucessão muito conhecido, que é o da Jacto, eu assisti uma palestra deles que eu fiquei arrasado, eu fiquei horrorizado, na verdade, pela forma como aconteceu. Mas hoje eu vejo que eles estão trabalhando a 3ª geração, né? Eles estão trabalhando muito, 3ª ou 4ª geração, se eu não me engano. Eles estão fazendo desenvolvimento de habilidades na 4ª geração que possa ser que um dia venha. Possa ser que um dia venha. Não quer dizer que vai. Mas eles, ao mesmo tempo, eles estão desenvolvendo pessoas que serão bons sócios. Isso você pode ter certeza. Podem ou não se envolver dentro da gestão. Exatamente. Mas bons sócios já estão sendo preparados. Sendo preparados desde o início. Exatamente. Aí não é o possa ser, aí vai ser. Tem que ser. Exatamente. Então, assim, por isso que ele fala, uma coisa é sucessão patrimonial, outra coisa é sucessão gerencial. Eu fazendo parte da família, minha empresa continuando a crescer, eu necessariamente vou ser sócia, a não ser que eu venha da minha parte, né? Mas se eu vou ser sócio, eu tenho que ter postura de sócio. E postura de sócio é conhecer o negócio, porque eu vou opinar e vou tomar a decisão para aquele empreendimento, né? Então, como o Léo falou, às vezes ser sócio é muito mais difícil que ser gestor. É muito mais que você põe o seu CPF na reta, cara. Exatamente. Literalmente. Confia no gestor. Delega a responsabilidade de quem está no dia a dia, que não é você. Né? Então, assim, aí isso também é governança. Né? Quer dizer, delego a outro agir em meu nome. Né? Então, isso é de uma responsabilidade grande também. Né? E eu preciso me preparar para ser esse sócio. Né? Isso também é sucessão. Né? Mas uma sucessão mais no sentido patrimonial e como é que vai ser o desenho jurídico. Aí é uma outra coisa, assim, aquele mais para frente. Né? Aí dos adjudicados, assim, desenhando a arquitetura, né, jurídica desse negócio. Mas é essa maturidade que você tem que ter. Né? E acaba, eu acho que o Léo falou uma coisa que eu acho que é fundamental, é o autoconhecimento. É eu pensar o que eu quero para a minha vida. Né? O quanto essa minha vida tem intersecção com esse negócio. Né? E pensar nisso de uma maneira, e ter espaço para isso, né? No âmbito da família, no âmbito da empresa, quer dizer, e quanto mais claro forem as impressões, mais fácil é esse processo, porque fácil ele não é, ele pode ser mais fácil ou mais difícil, né? Agora, muito fácil não é porque envolve pessoas, né? E tudo que envolve pessoas é complexo. E o negócio ir bem, a família ruim não dá certo. E a família ir bem e o negócio ir ruim também. Exatamente. Então tem que fazer ter uma sintonia, né? Tem que ter uma sintonia ali pra... Exato. Mas eu te garanto que se a família for bem, o negócio vai bem. O negócio vai bem. Se a família tá unida, né? se ela tá coesa, alinhada, o negócio vai bem. Porque se você tem esse alinhamento muito bem estabelecido,
as conversas difíceis não ficam para depois, sabe? Elas, vou passar um pano aqui, não existe isso. Então você vai lá e já dá uma... Já resolve. Sim. Não é para fazer, não dá para fazer isso. Vamos seguir por outro caminho. Sim. Com certeza é isso. Senão, o que a gente vê muito na mídia, né? Exemplos de empresas, não do agro, empresas, né? Que, na verdade, as famílias Vão se brigando. dissolvendo, a família vai brigando. Dissolvendo porque a família brigou, porque né? Aí começa, né? Essa outra dimensão, né? Então, acho que é sempre tempo de começar, né? Não seja... Se eu estou indo na primeira e segunda geração, quer dizer, sempre é um bom começo. Sabe? Nunca tá, tarde demais, para e muito cedo. Eu também não tenho muito tarde nem muito cedo. Tem que começar, né? Tem que começar isso, como a Mariana comentou, é um processo contínuo. Quer dizer, se não começou na primeira para a segunda para a terceira pode começar, né? Quer dizer, e vamos tocar o barco, né? Mas é um tema super interessante, importante, como eu disse, é estratégico. Ainda mais na área rural, né, no agro, ele é absolutamente estratégico. A gente tem muita preocupação, no caso da porteira para dentro, da tecnologia, da produção, da produtividade, né, aquela coisa toda. Com certeza isso é importante. Agora, a empresa, o negócio, a gestão desse negócio, a gestão dessa família empresária, ela é tão importante quanto, quer dizer, e nós, né, somos formados numa ótica muito, né, de produtividade, né, e tem toda uma discussão de outra dimensão, né? Societária, a dimensão da família. O negócio como um todo, a longevidade desse negócio, né? Que é o tema da associação, que tem que ser tratado. Né? Da inovação. A inovação é transversal a isso. Ainda mais agora, numa era tão tecnológica, tudo digitalizado, né? Imagina um choque geracional, né? Aí tem uma questão até palpável, né? Quer dizer... Né? E como isso vai deixar ainda mais desafiador a sucessão daqui para frente. Exato. Como foi de antes, um olhar anterior a hoje para o futuro também. Com certeza. Vai sendo cada vez mais desafiador. E novas modalidades de organizações do agro, né? A gente está vendo isso também, né? Quer dizer, novas modalidades, novas estruturas sendo montadas. Você comentou a questão da gestão financeira. 1000 possibilidades, né? De você ir atrás de crédito hoje, quer dizer... Então, de soluções financeiras cada vez mais sofisticadas, quer dizer, então, o agro realmente, ele se profissionalizou. O problema do agro no Brasil, o problema não, é que ele é muito heterogêneo, né? A gente tem desde, né, empreendimentos bastante sofisticados nos aspectos de gestão e governança, como ainda, modelos ainda, né? Então, assim, esse é o desafio nosso no agro, de forma geral, né? E a exceção vale qualquer tipo de... Eu tenho uma pergunta para a senhora. Ai, meu Deus, senhora. O choque geracional. O choque não é questão de choque geracional, é uma questão de educação. Eu fui educado a tratar quase todo mundo como senhor e senhora. Desculpa, veja. Eu tô brincando. Assim, eu vejo que existe uma distância muito grande entre as fazendas que já fizeram algum tipo de sucessão e profissionalização na gestão com as que não fizeram ainda. Essa distância é gritante. Se essa pessoa que não fez esse processo ainda, não começou esse processo, é uma tendência desse que fez e assumindo o lugar desses que não fizeram e que não querem fazer? Então, essa é uma discussão grande, né? Quer dizer, você está falando muito de concentração, né? Quer dizer, aí você está falando de viabilidade do negócio. Quer dizer, se eu não me profissionalizo, meu empreendimento, né? Eu corro o risco realmente de ser incorporado e sair do jogo, né? Isso sempre foi assim, né? Eu acabo sendo não só ineficiente do ponto de vista técnico, às vezes, não adotar novas tecnologias e tal, e também do ponto de vista gerencial, né? Eu acho que essa é uma tendência. Agora, o que eu penso, que você estava falando, nós estamos aqui na Casa Rural, na Federação de Agricultura. E eu trabalho, né, na pesquisa, e meus alunos, inclusive estou concluindo uma disciplina que fala de governança e sucessão em empresas familiares. Eu acho que nós temos a responsabilidade também de desmistificar, né? Quer dizer, quando a gente fala de relatório, você vai se comparar com um relatório super avançado. Mesmo um pequeno empreendimento, hoje, e aqui eu sei que na Farmasul tem várias, quer dizer, você tem como
ter alguns tipos de controle, trabalhar um nível de profissionalização, trazer essa discussão de sucessão mesmo para uma empresa pequena. Quer dizer, a gente precisa desmistificar isso e tornar isso acessível, né? Por meio de uma linguagem, uma simplificação. Quer dizer, a gente está falando de protocolos familiares. Pelo menos isso vai ficar muito para frente. Quer dizer, eu vou ter que fazer o beabá mesmo. Arroz com feijão. E tá de bom tamanho. Eu não consigo discutir isso. Eu estava brincando no almoço de domingo com meu pai, já está de bom tamanho. Quer dizer, tudo que eu consiga fazer em prol de ter um espaço de diálogo, de tentar dar uma personalizada, ter tipos de controles, no empreendimento, tudo isso caminha junto. Um olhar de negócio para olhar de negócio, olhar de produção, né? Então a gente fala muito em governança, sucessão, isso a gente dá sempre exemplos de grandes empresas. Lógico que elas avançam, né? É mais fácil, né? Agora, grande maioria não consegue. Né? Então aí eu acho que entra o papel que você está comentando das associações, vocês aqui famosos jovens, gente, eu acho isso fantástico, né? Que é uma nova geração que já tem uma percepção diferente dos desafios do ambiente rural, né? Você pensa em cooperativas também. Muitas cooperativas do agro já estão trabalhando com esse fomento junto aos seus associados, né? De discutir governança, sucessão. Quer dizer, eu acho que é um trabalho que é fundamental. A gente desmistificar, dar acesso, simplificar a linguagem, né? E trazer isso de uma forma mais simples. Falar sobre. Exato, falar sobre isso. Quer dizer, Um jeito é um inerente à vida de qualquer pessoa, a associação, né? A necessidade de se manter competitivo no negócio que outros vão comprar. Lógico, você foi ineficiente tecnicamente, ineficiente organizacionalmente. Isso é Então, fácil. se você não quer, assim, basicamente o que a senhora está dizendo é, se você quer que o seu negócio, a sua propriedade, o seu negócio seja transferido para a próxima geração, a gente tem o papel de ativar uma inquietude, uma incomodação Concordo. em algumas das gerações para que o negócio continue rodando. Uma cutucada. Uma cutucada, né? Tipo, olha, se a gente não melhorar, a gente corre o risco de ser realmente... Você sai do jogo, como você vai sair do jogo. Então, essa cutucada para trazer esse primeiro choque para falar, opa, peraí. Temos que falar sobre gestão, sobre governança, sobre sucessão. Exato. É isso. Tipo de empreendimento rural, sabe? E isso muitas vezes é papel da cooperativa, é papel de uma federação de agricultura, é papel, inclusive, de algumas grandes empresas. Você tem uma BRF da vida que tem contratos com agricultores familiares. E isso é um problema também, quando você pensa num avicultor, suinocultor familiar, que os filhos não querem ficar no negócio da família. Porque ele quer trabalhar na cidade, quer dizer, imagina uma questão de impacto, né? Então, assim, isso também pode ser trabalhado com essas empresas, quer dizer, de fomentar essa discussão nessas pequenos fornecedores, sabe? Porque é fundamental, porque senão eles vão ficar sem fornecedor também. Quer dizer, quando você pensa em avicultura, suinocultura, quando você pensa, né, em alguns tipos de empreendimentos, que na verdade são de pequeno porte, vamos dizer assim, não que sejam negócios pequenos, né? Movimentam bastante, mas é uma empresa familiar, uma agricultura familiar, de repente é fornecedor de uma grande indústria, essa grande indústria tem que se preocupar sim. No limite ele pode ficar sem esse fornecedor. Muitas vezes a segunda geração não tem espaço para entrar no negócio dessa família. A gente vai ter uma empresa maior, né? Se você, eu vou ver minha competência na área financeira, na área de RH, quer dizer, isso é uma você consegue, né, aproveitar essas competências. Agora imagina uma empresa pequena, uma agricultura familiar, sei lá, um fornecedor de uma grande indústria. Ele não tem espaço para vir o filho da cidade e falar, agora o pai tem que continuar trabalhando, quer dizer, então essa discussão tem que ser feita. E eu acho que esse é um tema fundamental, inclusive para as cooperativas, para as empresas que têm seus fornecedores, e isso passa por uma simplificação da linguagem, uma adequação da metodologia, né? Discutir questões gerenciais no primeiro momento, a profissionalização da gestão, depois uma discussão de governança, e aí esse tema da sucessão ele é inerente à sobrevivência do negócio, né? E inclusive acho que a gente já está há um tempo aqui de conversa e engraçado como que o tempo voa, porque é um assunto que ele realmente não tem começo, meio e fim, né? Não, a gente, uma coisa vai puxando a outra. E aproveitando também já para trazer um pouco pro encerramento, gostaria de
pedir para vocês, claro que a gente já fez algumas considerações, mas trazer algumas considerações, tanto sobre o negócio, o que vocês enxergam sobre a temática e o papel de vocês na temática da sucessão em si. E até um conselho, né, para quem está vivendo esse processo de sucessão, ou que vai viver ainda, né, esse processo de sucessão. Algo que conseguiria desafiador, né? Algo que fosse concluir numa só ideia realmente Eu acho que desafiador. compartilhar um pouco da nossa experiência. Primeiro, né, eu acho que saber que isso é um processo que demora, terão conversas difíceis, e essas conversas difíceis deverão acontecer. É um processo, além da parte de sucessão, é um processo longo de autoconhecimento. Então a gente precisa saber que a gente não sabe e que não tem problema nenhum e a gente procura ajuda. Então eu assim, o recado que eu gostaria de deixar como encerramento é basicamente esse. Vai atrás do autoconhecimento e procure ajuda, porque você não é obrigado a saber de tudo. Sim. E você pode trazer essas competências de fora que com certeza te ajudarão muito mais do que você imagina. É isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente fica agradecido pela presença. Professora Silvia. Não, acho que o que o Léo acabou de comentar, eu acho assim, comece. Não espere um momento perfeito, né? Ou um momento Na segunda-feira, né? muito triste, não. Segunda-feira eu começo, mas é só... Comece sim. Joga pra... Comece pro teu jeito, com o que é possível, converse com as pessoas, quer dizer, eu acho que tem que começar, né? E é desafiador, mas é fundamental e é estratégico para a sobrevivência do teu negócio, né? E eu acho, assim, muito significativo vocês da FamaSul Jovem estarem trazendo essa discussão, né? Que vocês são a nova geração, né? Dentro da federação, eu acho que já é uma nova mentalidade. A gente comentou, essa federação ela é muito inovadora nesse sentido. A gente falou sobre sucessão e governança, coisa de 14, 15 anos atrás, a família do Léo participou. Então, assim, não é um tema novo, né? Mas ele é absolutamente fundamental, mas eu acho que agora está tomando corpo e as pessoas estão abertas para essa discussão, né? Então, eu acho que tem que começar com as suas possibilidades, da maneira que for, se possível, converse, puder trazer alguém de fora para ajudar melhor, mas comece, independente, porque sempre vai ter algum ganho, sabe? É difícil, mas tem que começar, como tudo na vida, né? Tem que dar o primeiro passo, a gente não sai, né? Dar o primeiro passo e eu tenho maior interesse, estou na universidade, estou à disposição, estou falando sobre isso com meus alunos também, né? E então assim, eles também vão levando já essa sementinha, né? Que você já falou, né? Plantar nas próprias famílias, né? Vai sendo... E eu acho que assim vai tomando corpo, né? Começar é uma questão estratégica, fundamental para se manter competitivo, né? É isso, Bacana. muito obrigada. Nós que agradecemos a presença, a aula, né, que a gente teve aqui, a troca de experiência também, a experiência que cada um de vocês passaram pra gente. Essa Comissão FamaSul Jovem agradece a oportunidade e que a gente possa ter outros momentos para continuar esse assunto tão amplo. E lembrando que todas as ações da Comissão Jovem, inclusive temáticas sobre sucessão, encontro de jovens, também para quem estiver ouvindo, a gente pode ser acessado pelo Instagram, que é o @FamaSulJovem, e claro também pelo Instagram e pelas redes sociais e site da FamaSul. Então todas as ações, como a gente falou, são sempre importantes de estar levando para o produtor rural, tudo isso pode ser encontrado nessas plataformas. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que o tempo passou voando aqui, ficarei mais horas aqui conversando. E até uma próxima. Beleza, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. 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 Um abraço para todos.